De repente, o amor da sua vida chega para você e diz assim, ó, adeus, tô indo. Por outro lado, em contrapartida, uma família vai deixar um velhinho ou uma velhinha já no fim, diretamente no asilo, para passar seus últimos momentos. Nós vamos falar sobre isso hoje e é realmente muito importante que nós falemos. E é rapidinho, a gente já volta. Roda a vinheta. Olá, meus irmãos, como vamos? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, saúde, e é o que importa. Importa que nós continuemos nossa caminhada na fé e principalmente, logicamente, dentro da doutrina, nós possamos sempre ter um aporte de conhecimento, logicamente, esse manancial que é a doutrina espírita, que tanto nos instrui a cada dia que passa, não é? E hoje nós vamos falar de um assunto, de certa forma, causa muita tristeza e muito abrangente, inclusive, é a solidão. A solidão, na realidade, ela traduz-se, né, por lamentáveis momentos que o ser humano passa, que, lamentavelmente, ele tende a isolar-se ou ser isolado socialmente, de alguma forma ou meio. E isso é, como eu já disse, uma situação lamentável que é, de certa forma, lastimável pelo fato do efeito que produz, logicamente, no ser humano. Porque os seres humanos são seres que, na realidade, eles tendem a viver somente em sociedade. E, logicamente, isso afeta diretamente o psiquismo e, logicamente, a capacidade interativa do próprio ser. É muito complicado, realmente é muito difícil de se lidar. Hoje nós vamos ler um trecho do livro Fonte Viva, para poder dar uma introduzida nesse assunto. É o texto de Emmanuel, que na realidade chama-se o mesmo nome da palestra, Solidão, que na realidade está aqui no capítulo 70 do mesmo livro. E no caso, no prefácio, diz assim, abre aspas, o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo, seja crucificado. Isso é do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 23. Aí nós vamos então, logicamente, ao texto de Emmanuel. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância,
E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então vocês vejam na riqueza das palavras de Emmanuel, no sentido de que ele realmente está condizendo com situações que, na realidade, a própria solidão, nesses contextos de obviamente, elevação, a criatura, ela realmente vai precisar ser posta à prova para que, na realidade, ela, futuramente, seja considerada como uma criatura elevada. Como ele mesmo mencionou, é o pássaro que quebra a casca do ovo, o que serviu de casulo, e ele para tomar a liberdade. Ou então a semente que simplesmente é dilacerada na cova para que haja a produção da própria planta, que ela, logicamente, ela cresça. Então são exemplos sutis de Emmanuel para esses detalhes que são realmente muito factíveis, muito favoráveis. E nós, na realidade, no convívio de sociedade, conforme eu já exemplifiquei no começo, em um dos exemplos, na realidade, quando o namorado ou namorada, ou então até mesmo o casal, se desentende, diz um ao outro adeus, eles vão viver situações das próprias vidas que, na realidade, vão tomar outros rumos, outros destinos. Diferente do segundo exemplo que eu dei, quando, na realidade, uma velhinha ou um velhinho que, na realidade, já exauriram as forças e a família ou não tem mais condições de cuidar, ou não tem quem cuide, mas que acha num isolamento, numa casa de repouso, um asilo, condições para que essa pessoa ela tenha, vamos dizer assim, uma maior importância perante os outros que lá estão, que lá se encontram, mas que vivem muitas das vezes isolados daqueles que um dia conviveram juntos. Então, na realidade, a gente precisa realmente ter essa noção de que é realmente um processo muito doloroso. Tão doloroso
para aqueles que, na realidade, rompem, lógico, com esses paradigmas todos em relação à casca que é rompida ou à semente que é dilacerada, em prol de um crescimento espiritual. E aquele isolamento daqueles que foram deixados para trás, que rodam em círculos, como o próprio Emmanuel diz, que, lógico, vão ser, aspas, dissolvidos pelo tempo, pelo fato de que lá atrás éramos aquele convívio, só que cada um tomou um destino diferente. Vide o caso, por exemplo, das suas turmas do antigo ensino médio, segundo grau, né, o ensino médio, por exemplo, que lá atrás os amigos que foram deixados, que muitas das vezes nem mais se procuram. Cada um tomou um destino e cada um, logicamente, vai tomar um crescimento que é individual. Mas o pior de tudo, muitas das vezes, e que eu considero realmente uma situação drástica, é quando esse isolamento ocorre dentro da própria unidade familiar. Como assim? Por exemplo, quando na realidade você está dentro da sua própria casa e as pessoas não se falam, as pessoas não se comunicam, ou muitas das vezes cada um quer viver o seu mundinho. Mundinho assim, no isolamento, um em cada canto. E muitas das vezes, dentro dessa família existem um, no máximo dois, que realmente querem ver a família unida, querem ver que todos realmente fiquem juntos e que, lógico, a partir desses detalhes, possam realmente sentir esse convívio, a necessidade de convívio social. Quantas e quantas vezes nós vemos situações semelhantes acontecendo, principalmente agora, com o advento da pandemia de mais de ano para cá. Você vê que, na realidade, o ser humano ele não consegue ter regras ainda de convivência pacífica muitas das vezes. O índice de feminicídios, que já hoje bateram recordes por conta dessas situações que ocorreram, onde as famílias elas tiveram que se isolar naquele período mais crítico de pandemia, por ordem e determinação do Estado, e isso fez com que essas pessoas, lamentavelmente, viessem a dentro de casa serem condicionados a um convívio que muitas das vezes não era o tradicional, não era o comum, porque a partir dali o convívio era H24, não é? Porque as pessoas não podiam sair, ou no máximo fazer uma compra, ou então fazer alguma coisa assim na rua e voltar para dentro de casa, no período de isolamento, e home office e por aí afora. Então, tudo isso fez com que as famílias, elas logicamente se fechassem dentro desses circuitos, né, que infelizmente acabaram, e hoje nós vemos o resultado drástico que muitas delas produziram por conta dessas situações. Então, esses mundos dessas pessoas são mundos isolados. Então, essas pessoas, elas na realidade, elas não pensam com retidão no amor ao próximo e na realidade, nem mesmo na caridade individual. Como assim, Alexandre? Que caridade é essa? A caridade individual é aquela que você presta consigo, em detrimento a uma condição de respeitar a si mesmo para se respeitar os outros. Essa ausência desse respeito
E o sentimento desse coletivo do lar, por exemplo, para a gente exemplificar nesse sentido, faz com que esse indivíduo que muitas das vezes quer propor uma mudança, quer propor selar a paz dentro desse ambiente, muitas das vezes seja mal interpretado ou mal interpretada, e ela ainda assim continuará a fazer a proposta de um dia todo esse conjunto da família ainda conseguir se falar. E muitas das vezes é necessário terapia, que é uma situação que realmente é muito dada numa situação como essa, né? Muito incentivada nesse tipo de problema. E isso vai fazer com que possa haver, captar, né, o profissional que logicamente vai fazer esse tipo de avaliação, ele vai começar a colecionar esses detalhes, pegar esses detalhes de cada indivíduo da unidade familiar e trabalhar para que realmente eles consigam achar pontos em comum e, com isso, aprender essas regras básicas de convivência. Mas muitas vezes o que vemos são pessoas que ainda assim lutam sozinhas para poder levar todas as situações cabíveis para que não só a sua família, mas que todos que ele consiga ou ela consiga alavancar realmente sejam pessoas que sejam transformadas por esses indivíduos. Muitas das vezes é difícil pra caramba, muito complicado de você realmente tentar discernir esses processos e esmiuçar, né, e alinhavar, assim, colocar em forma linear esses tipos de situação em todos os indivíduos, porque na realidade muitos de nós não somos profissionais da área de saúde, principalmente da área de saúde mental. Então, o que máximo nós podemos fazer como médiuns, como pessoas, indivíduos que somos, é logicamente dar bons conselhos e procurar fazer com que essas pessoas, elas, lógico, sejam reavivadas. Muitas vezes essas pessoas nos procuram que na realidade a família não quer saber. Ou que houve alguma coisa em que simplesmente foram colocados de lado. Às vezes por portar opinião adversa, ou seja, às vezes por essas pessoas realmente divergirem, não terem a mesma opinião dos demais da casa. E, logicamente, isso vai fazer com que aquela pessoa seja praticamente isolada. Já tem vários tipos de isolamento social que existe. Dentro, lógico, dos critérios sociais, existem vários deles. E isso não é incomum. Não é incomum. E não é só no Brasil, não. Lá fora também. Tá? Lá fora também. Não é só aqui, não. É porque nós estamos baseando pela nossa cultura, pelo que nós entendemos por aqui. Mas lá fora, não tem a sombra de dúvida. E o que na realidade pode ser mais posto como uma situação de solidão? Discriminação, bullying. Bullying é uma terminologia nova que na realidade convive com as situações mesmo do passado, do isolamento de determinados cidadãos a outros, que na realidade fazem com que aquela pessoa não cresça, não queira que evolua, né? E logicamente fazendo com que essa pessoa passe por todo tipo de constrangimento possível. Isso aí na realidade hoje é o bullying, muito, vamos dizer assim, em voga nas condições das escolas, né? Principalmente nos colégios, nas escolas, que hoje realmente isso é tratado e logicamente e obviamente combatido.
né? Pelo menos tentam fazer isso. Às vezes é muito difícil, porque isso já vem de casa. Então, é aquilo que eu disse. O que não está certo no lar, nunca vai estar acertado do lado de fora. Então, aquilo que você não apregoa, ou pelo menos não tenta fazer com que seus filhos, por exemplo, sejam condicionados a regras sociais, logicamente, a condições de moral, né? E logicamente ter ética, né? Porque ética é a dependência da moral. Então, tudo isso é muito criterioso, a começar da família para fora. Então, todas essas condicionantes, nós entendemos perfeitamente que é uma série de condições sociais que abrangem essa conformidade. E é muito difícil, eu concordo que não é nada fácil você fazer com que as pessoas elas entendam o seu ponto de vista. Divergir, na realidade, é uma condição que ela é saudável. Então, você não pode brigar para concordar com tudo. Você imagina um orbe, vamos supor, nós estamos aqui com quase 8 bilhões de seres no planeta. 7 bilhões e meio, por aí. Imagina se 7 bilhões e meio pensassem igualzinho. Como seria? Completamente surreal, né? Você não podia ver, porque daqui a pouco você gostava de Elvis Presley, 7 bilhões e meio gostam de Elvis Presley também do mesmo jeito. Tem gente que não suporta Elvis Presley, entendeu? Eu particularmente adoro, mas o problema é que realmente é uma condicionante individual. Então, lógico, somos indivíduos, somos unidades. E para isso, nós precisamos trabalhar exatamente esse indivíduo que nós temos dentro de nós, que gera rebeldia, que gera a impaciência, que gera essa condição de desrespeito, entende? E muitas das vezes mina as pessoas mais fracas. E muitas das vezes até com um detalhe. Muitas vezes você não percebe que a pessoa ela está magoada. Por vezes você fala determinadas coisas que você não pensa ou não raciocinou antes de dizer, e a pessoa ela se isola de você. E quando vai procurar, muitas das vezes fala: fulano, você sumiu e tal, não sei o quê. Não houve nada não. Porque a pessoa não quer se expor. Não é? A pessoa não quer se expor. Mas aí vem Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e quando ele diz assim: quando você deitar sua cabecinha no travesseiro, você verifica o que você fez. Se você faz aquele processo do dia, se você realmente tem alguma coisa que não está legal, que você não falou bem, ou que você fez alguma coisa que não era devida, você, ao acordar, você vai até a pessoa, peça-lhe desculpas. Portanto, essa revisão de travesseiro que nós temos, muitas das vezes, de pensarmos o que foi feito naquele dia, o que se produziu naquele dia, o que na realidade rendeu para você a questão de você estar ali para dormir. Se aquele dia foi perfeito, você vai colocar sua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente. Mas se não, vá pedir desculpas. Porque você vai estar gerando naquele indivíduo que você machucou fatores para que ele não se isole de você, que muitas das vezes pode ser uma consideração muito grande que tenha contigo. E você, por uma palavra minúscula, pode vir a machucá-lo. Aí, essa mesma condição e a condição do velhinho ou da velhinha que é posta no asilo vai dar na mesma. Porque o problema da solidão é que, na realidade, é o que ela gera de vazio interior. O tipo desse vazio, o modelo desse vazio, pouco importa. O que, na realidade, importa mesmo é o sentimento que o ser, naquele feeling que o ser está realmente
definido naquele momento. Aí sim, esse é o que mais vai importar, porque vai depender disso, se ele vai cair ou não numa depressão. Mas tem o isolamento bom, o isolamento justo, é aquele isolamento de, por exemplo, Madre Teresa, que embora que estivesse lá num convento, ela ia nas ruas de Calcutá para resgatar os miseráveis. E ela ia lá, muitas das vezes, sozinha, às vezes até enfrentar no meio da rua situações completamente drásticas que ela realmente via, que ela vivenciava ali. É o isolamento de, muitas vezes, até de Chico Xavier, que simplesmente foi afastado de Pedro Leopoldo por questões que ninguém aguentava mais aquelas situações do médium, e foi para Uberaba, longe da família, longe de todos, para viver a sua própria vida e lá continuar o seu trabalho de forma isolada. É o Divaldo Franco também. O Divaldo, na realidade, da mesma forma, ele simplesmente afastou-se de tudo e de todos e lá foi. Abriu a Mansão do Caminho, na Bahia, e hoje abriga muito mais do que 3.000 crianças. E já tem netos, bisnetos, e quase deve ter até tataranetos. E ele no seu caminho, sozinho, mas ele lá, firme e forte. Então, há solidões positivas, só que na realidade a gente precisa versar como elas realmente chegam a todos nós. Ok, minha gente? Então, esse realmente foi o papo de hoje. E eu gostaria muito de agradecer a você ter até aqui, ter estado comigo. E deixa o like aí pra gente se você gostou aí desse vídeo. Comenta lá no Banda Linda, tá? Você depois aí, você precisar de algum vídeo, alguma coisa que realmente, algum tema, né, que você queira estar assistindo aqui com as nossas palestras, por favor, faça a sua sugestão, deixe lá para a gente poder desenvolver essa temática. É muito importante a participação de todos vocês. E divulguem o nosso canal do Self para todos aqueles que precisam. Muitas das vezes nós já temos um acervo de vídeos bem considerável e isso vai fazer com que essas situações, muitas das vezes, desses isolamentos, dessas pessoas que lá se encontram, de repente possa ser abrandado através das nossas palavras. E vamos melhorar bastante esse canal, vamos melhorar bastante algumas novidades aí, de repente a gente já vai estar trabalhando em cima e, enfim, é isso. Então, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos. Tá? E como sempre digo para vocês, um grande beijo, sejam muito felizes.